Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus ou acha que é só um livro antigo escrito por homens? Hoje vamos te mostrar como que Deus quis se revelar ao mundo e por que isso muda tudo na sua vida. Fala pessoal, eu sou Charles Monteiro e hoje nós traremos um assunto muito importante. Qual a relação do cristão com a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus, é a única revelação de Deus dada pelo Espírito Santo. Nós entendemos isso dentro da Escritura. Nós vemos que ela mesma se autoafirma ser inspirada por Deus. Paulo deixa isso registrado em 2 Timóteo 3,16, onde ele diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para instruir e redarguir em justiça. Entendemos então que quando ele fala toda a Escritura, ele está se lembrando de Gênesis a Malaquias. Posteriormente, entendemos que o Novo Testamento também é a palavra de Deus, portanto inspirada por Deus. Pedro vai falar a mesma coisa, que homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. A via pelo qual Deus revelou a sua palavra é a inspiração. Deus não ditou para os apóstolos e nem para os profetas, mas inspirou a escrever o que escreveram. Eles escreveram os textos de forma intencional, com a sua mente participando desse processo, mas o Espírito atuando sobre o Espírito deles, inspirando para que não houvesse erros e nem contradições. Deus agiu na história. Deus entrou em aliança com o seu povo. E os seus atos foram testemunhados. Testemunhados pelo povo de Deus, pela família de Deus. E todas essas histórias foram preservadas na memória dos filhos de Deus. Eles passaram de pai para filho, de filho para neto, de geração em geração. Essas histórias foram passadas. Chamamos isso de tradição oral. Nós conseguimos ver isso em Êxodo 13 e 14, quando diz: "E quando teu filho te perguntar amanhã, dizendo, o que é isso? Dir-lhe-ás, com a mão forte o Senhor nos tirou do Egito, da casa da servidão." Percebemos a tradição oral sendo instituída por Deus a Moisés. Mais à frente, Deus chama Moisés e no chamado de Moisés está também o ofício de escrever as palavras de Deus, deixar registrada os atos de Deus na história. Moisés foi alfabetizado no Egito, portanto tinha técnica para isso. Em Êxodo 17 e 14 diz: "Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué." Êxodo 24 e 4, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Então, graças a isso, a palavra de Deus então foi materializada em livro e pôde ser conferida ao longo da história e preservada ao longo da história. A revelação escrita não é a única que revela Deus. Existe também a revelação natural, que é quando olhamos para a natureza, quando olhamos para o universo, quando olhamos para as coisas criadas e percebemos a perfeição de cada coisa. Percebemos que tudo tem o seu propósito. Olhamos os elementos químicos, a força da gravidade perfeita para que haja vida, tudo no seu devido lugar. Entendemos que tudo é muito perfeito e que, portanto, deve ter um arquiteto por trás de toda a criação. Deve ter um designer inteligente, uma mente que planejou tudo isso. Paulo fala sobre isso em Romanos 1 e 19, onde ele diz que as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Paulo está dizendo que as coisas criadas revelam o Criador. Então, mesmo alguém que não conhece a Escritura é capaz de chegar ao entendimento de que Deus existe. Mas a natureza revela que Deus existe. As Escrituras revelam quem é esse Deus
e qual a vontade para a sua vida. A Bíblia tem um plano eterno. A Bíblia tem um plano de salvação e de redenção. Desde o início da história, Deus quis revelar a sua misericórdia sobre a sua criação. Em Apocalipse 13:8 fala de um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Em 1 Pedro fala de um Cristo que foi conhecido antes da fundação do mundo. A verdade é que o ser humano caiu em pecado, mas Deus não quis destruir o ser humano. Deus quis mostrar sua misericórdia. Lá em Gênesis, nós vemos Deus redimindo Adão e Eva, trazendo uma nova roupa para cobrir a sua nudez. Isso revela a graça sobre o primeiro casal que entrou em pecado. A revelação plena, então, está em Cristo Jesus. Toda a Bíblia, toda a revelação aponta para Jesus. Quando nós olhamos Deus vestindo de pele, entendemos que um ser inocente teve que morrer para cobrir o pecado de Adão e Eva. Quando a gente vê o filho de Abraão indo para o sacrifício, representa Jesus, o Filho de Deus que seria morto em nosso favor. Aquele cordeiro do Antigo Testamento, que era morto em favor dos pecados do povo, simbolizava Cristo, apontava a Cristo, era uma sombra de Cristo. É por isso que João, quando olhou Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda a revelação aponta para Cristo. Hebreus vai falar isso, que Deus falou aos pais pelos profetas e, por último, nos falou pelo Filho. Por último, nos falou por Jesus, a quem constitui o herdeiro de tudo. O que Deus quer é que você conheça Cristo e entregue a vida a Ele. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como Deus e ao Seu Filho que enviaste. Até a próxima, Deus abençoe.